Há momentos que Deus permite que coisas rotineiras na nossa vida se quebrem, para demonstrar que o homem não pode fazer nada para que as promessas de Deus se cumpram. Nada. Por exemplo, toda a promessa de salvação que tinha sobre Abraão, para acontecer era necessário que Abraão tivesse um filho. Mas por décadas o ventre de Sara estava fechado. Outro exemplo, Ana. A sua esterilidade levou Ana a clamar por um filho. Mas o que nos é contado é que o Senhor foi quem fechou o ventre de Ana. Mas por que ele fechou? Na época o sacerdócio estava absolutamente corrompido. Ele queria levantar um mensageiro que fosse fruto de uma grande intercessão. E Ana clamou. E Samuel veio. E eu imagino Isabel, estéril por anos, lendo as histórias de Sara, de Ana, com lágrimas nos olhos, sem sequer imaginar que Deus daria a ela também um filho que seria levantado para confrontar também um sacerdócio corrompido. Existem momentos na nossa vida que a promessa parece absolutamente estéril, parece que nada vai acontecer, mas a verdade é que não podemos nem respirar sem Deus, muito menos forçar que cumprimentos da promessa aconteçam. João Batista sabia disso. Ele sabia de tudo isso. E ele sabia de que tudo que ele era vinha da decisão que Deus teve de colocar vida num ventre morto. Ele entendia que a sua história começou quando a força humana veio ao fim. Às vezes a sua história vai começar quando você parar de lutar com Deus e abraçar sua fraqueza. Mas tem outra coisa que o texto destaca. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Irrepreensível é o seguinte: quando você peca, algum irmão vem até você e fala assim: meu irmão, isso que você está fazendo é pecado. Ele vai te repreender para que você se arrependa. E aí você vai e confessa a Deus. Zacarias e Isabel, eles tinham um zelo tão grande pelo Senhor, pela santidade. Ser irrepreensível é isso, é ter um zelo tão grande pela santidade de Deus, pela pureza de Deus, que quando eu peco, não dá nem tempo de alguém vir me repreender, porque o meu coração se enche de tristeza, de dor, de angústia, eu me arrependo imediatamente. Irrepreensíveis. Assim eram Zacarias e Isabel. Não dava nem tempo de ninguém repreender eles, porque eles eram tomados por tanta dor, por terem feito algo contra Deus, que eles já se arrependiam imediatamente. Não é à toa que a grande mensagem que Deus confiou ao filho deles, João Batista, foi uma mensagem sobre arrependimento. João Batista cresceu vendo os pais se arrependerem sempre que pecavam. Ele sabia o que era arrependimento. Presta atenção, a sua casa te prepara para a mensagem que você vai carregar. O problema é que você está tão distraído com as coisas que acontecem, você está tão distraído querendo construir o seu futuro. Observe as coisas ao redor de você, observem as lutas que você está enfrentando, observe as lições, as coisas que acontecem, que se repetem na sua história, observe os seus pais, observe os seus filhos. As pistas estão todas aí da mensagem que Deus vai te confiar para carregar. A tua casa te prepara para a mensagem. A liderança religiosa daquela época estava passando uma situação muito complicada. Herodes investiu dinheiro pesado no templo. O templo virou a coroa de Jerusalém. E aí muitos sacerdotes queriam comprar essa posição. Muitas pessoas queriam ser sacerdotes. O sacerdote estava sendo literalmente vendido naquela época. Nesse contexto, Zacarias foi sorteado no templo para acender um incenso lá no templo. Era algo muito especial. Era algo tão especial que na vida inteira de Zacarias ele só acendeu incenso uma vez. Então Zacarias estava assim muito feliz, muito nervoso de participar de algo tão especial, sem imaginar o que ia acontecer naquele dia. Naquele dia, quando Zacarias entra para acender o incenso, o anjo visita Zacarias e diz: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida.
Isabel, a sua mulher, vai dar um filho e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. A esterilidade que era a sua vergonha, assim como com Sara, assim como Ana, se tornaria a sua maior glória. Abraçar a fraqueza não significa abraçar a passividade. Abraçar a fraqueza significa apenas abandonar a força humana. Um dos motivos da gente não presenciar coisas muito milagrosas é porque ainda somos muito fortes. É necessário abraçar a fraqueza para ver a liberação do poder, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É preciso deixar o poder dos homens, porque Deus não quer ungir a sua força. E foi nesse cenário que João Batista chega. João Batista, que era para ser um sucessor do seu pai como sacerdote no templo, super importante, ele chega, mas ele escolhe ir para o deserto. Lucas 1:57 diz: o menino ia crescendo, ia ficando forte de espírito, e João viveu no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. João construiu a vida dele ao redor da mensagem. Meus irmãos, eu estava conversando com uma pessoa que tem contato com missionários da igreja perseguida. E ele estava me contando que certa vez uma menina, jovem, 18 anos, foi para uma vila onde é proibido falar de Jesus, perigosíssimo lugar. E ela viveu naquela vila por 1 ano, observando tudo, porque o coração dela foi totalmente incendiado pelo desejo de levar Jesus, de fazer Jesus conhecido naquela vila. E ela ficou: meu Deus, eu preciso ir, senão eles não vão conhecer Jesus. Ela passou 1 ano sem falar nada, só convivendo com as pessoas e observando como eles viviam. Ali ela identificou que a maior potência deles, naquela pequena vila, da economia deles, era a criação de animais. Eles viviam disso. Mas ela observou também que não tinha ninguém especializado para cuidar desses animais. Sabe o que essa menina fez? Ela voltou para o seu país de origem, fez faculdade, se especializando no cuidado desses animais. Terminou a faculdade, voltou para essa vila, se tornou uma das pessoas mais importantes da vila, porque ela foi a resposta da necessidade daquele lugar, para então ela ser a mensagem. Meus irmãos, aquela menina, ela não escolheu a faculdade de acordo com o que ela gosta. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ela não escolheu a faculdade pensando no que ela queria ser. Eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo. Porque isso vai dar dinheiro, porque isso não vai dar. Porque aí quando eu me aposentar... Ela não escolheu a faculdade pensando nela. Ela construiu a vida dela ao redor da mensagem.